Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, e eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cresci em um ambiente comercial. Passeando pelas ruas do Brás e do Bom Retiro, eu percebia que muitos ostentavam em seus cintos molhos pesados de chave. Sim, cada chave daquela simbolizava uma posse, o controle de um ponto comercial. Ser dono de uma chave, tanto ontem como hoje, aponta para o quanto uma pessoa é poderosa ou detentora de posses. Ao enviar a sua carta, a sexta, à igreja de Filadélfia, Jesus se apresenta como aquele que tem controle não somente das chaves, mas também das portas. Há uma alusão clara a Isaías 22:22 que diz: porém sobre o ombro dele a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. E nesse sentido, ao mesmo tempo que João entendia que esse Jesus era o descendente de Davi, o verdadeiro Messias de Israel, ele era o detentor de todo o poder e soberania. A cidade de Filadélfia era também, à semelhança das outras cidades da Ásia Menor, conhecida pela sua idolatria. Era o centro de oração de diversos deuses do panteão greco-romano: Ártemis, Hélios, Zeus, Dionísio, Afrodite, entre outros. Interessante notar que mesmo em uma cidade conhecida pela idolatria, existia naquela região uma comunidade considerável de judeus que formaram para si sinagogas de reunião e prática da sua religião. E à margem da religião dos gregos e dos romanos, à margem desse judaísmo que era considerado uma religião lícita pelo império, estavam os cristãos, seguidores de Jesus de Nazaré, tendo que lutar para manter a sua fé e a sua forma peculiar de viver. Com certeza, os cristãos eram a minoria não-quista daquela sociedade. E ao que parece, os judeus expulsaram do meio deles todos os cristãos que antes eram judeus. E essa expulsão era problemática, pois em certa medida os cristãos eram poupados por serem considerados como parte da religião judaica. Como o judaísmo era uma religião autorizada, os cristãos, de forma direta, não eram atacados em vários pontos do império. Mas a partir do momento em que eles são expulsos das sinagogas, eles perdiam o guarda-chuva de proteção do judaísmo e ficavam totalmente expostos à perseguição direta dos romanos. Isso já havia acontecido em Esmirna e potencialmente podia acontecer com a comunidade em Filadélfia. Pois bem, para os cristãos que se encontravam em situação de total desamparo e vulnerabilidade, Jesus lhes diz: eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a minha palavra da perseverança. Mesmo diante dos perigos, os cristãos de Filadélfia permaneceram fiéis a Deus. E mesmo sendo expulsos, eles não capitularam da sua fé.
É muito interessante como a carta de Filadélfia inverte certas lógicas. Jesus, como o Messias de Israel, aquele que tem a chave de Davi, mostra-se favorável, não mais aos judeus que expulsaram do meio deles os cristãos, mas sim aos crentes que foram expulsos do meio dos judeus. Aqueles que originalmente eram o povo de Deus e aguardavam a vinda do Messias, estavam sendo abandonados pelo próprio Messias, que escolhera para si um outro povo, não mais pela procedência étnica, mas pela fé. Outro ponto é que Jesus demonstra a essa igreja fiel que eles seriam honrados pelo próprio Messias diante dos judeus que se julgavam os únicos dignos de serem alcançados pelo favor de Deus. Não vemos nessa carta ações claras de como os cristãos em Filadélfia mantiveram sua fidelidade a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, exceto pela menção de sua obediência à palavra de Deus. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aquele ato de obediência a Cristo seria recompensado de forma extraordinária. Por muitas vezes pensamos que devemos fazer coisas extraordinárias para Deus, não é mesmo? Talvez ser uma pessoa que corre os 4 cantos do mundo para pregar, ou um missionário a sacrificar a sua vida em uma tribo de nativos longínqua. Claro que de forma especial Deus chama seus agentes que são incumbidos de missões especiais. Mas para aqueles que, como eu e você, somos normais, aquilo que mais toca o coração de Deus e o agrada é a nossa disposição em nos mantermos perseverantes à sua palavra. O custo da perseverança para os cristãos em Filadélfia foi alto, mas isso não os impediu de permanecerem na palavra de Deus. A esses, Jesus promete a sua própria fidelidade. Jesus irá protegê-los de todos os males reservados para os ímpios no último dia. Jesus termina a carta incendiando o coração de seus leitores e ouvintes. Venho sem demora. Não era uma promessa de uma pessoa qualquer, era a garantia do próprio Senhor Jesus, o Messias verdadeiro. Diante dessa promessa, valeria a pena manter-se fiel, retendo e guardando, ouvindo e praticando a palavra que eles tinham, o Evangelho da salvação. Que tipo de sentimento a iminência da volta de Cristo causa no seu coração? Alguns sentem medo, outros receio de serem deixados para trás, mas não! Como aos crentes em Filadélfia, Jesus quer nos animar e alicerçar a nossa esperança na firme certeza de que em breve a trombeta soará e uma nova história será inaugurada em um novo mundo totalmente purificado dos males, do pecado e da morte. Sim, a carta encerra com a visão sublime do reino por vir, dos novos céus, da nova terra, da Jerusalém celestial, onde cada um que é fiel a Deus será uma coluna. Nesse novo mundo, nossa identidade será totalmente transformada e receberemos um novo nome. Tudo bem se hoje mesmo somos marginalizados e ridicularizados, perseguidos ou menosprezados. Nosso depósito está guardado junto àquele que no dia certo e na hora certa há de vir sem demora para se encontrar com seu povo. A verdadeira vitória é conquistada à base da fidelidade à palavra de Deus, mesmo diante das adversidades. Você está disposto a lutar essa batalha e conquistar em Jesus a vitória derradeira? Olhe para frente, para aquele que tem as chaves da vida e da morte, dos céus, do inferno, ao nosso Senhor soberano, Jesus Cristo, e permaneça seguindo fiel a Ele.